Então, muito boa tarde. Eu era suposto falar em inglês, mas estou a ver que não está ainda nenhum dos autores do livro e, portanto, enquanto não aparece nenhum dos autores do livro, tenho aqui umas notas em inglês. Se entretanto aparecer o Khalid, já está o Khalid, portanto vou ter que fazer uma intervenção em inglês, breve, até porque depois outras pessoas vão fazer uma intervenção em inglês e, portanto, acho que é simpático, porque senão de outra forma o autor não entenderia. Então, good afternoon, colleagues, dear Director of the Coimbra University Press, dear Dean of the Faculty, dear Dr. Mafalda Troncho, dear Dr. Cristina Rodrigues. Thank you all for attending this session. After these brief greetings, I would like to express some acknowledgements to the both individual and collective acknowledgements. First of all, in individual terms, I would like to thank, to a strong and heartfelt thanks to the authors of this book, which were 9 authors from the ILO, experts from the ILO, and also of course to the professors and researchers of the Faculty of Economics, which were the commentators of each one of these 8 chapters of this book. But also I'd like to thank to the Coimbra University Press, and also to the ILO, to the Lisbon office. After these institutional greetings and institutional, I would say, acknowledgements, I would like to tell you something about the structure of this session. So I will after my brief presentation, I will pass the floor to Mafalda Troncho, who is the director of the ILO Lisbon office, and then Dr. Cristina Rodrigues will present the book, I would say in 15-20 minutes. She is also from the Institute of Contemporary History of the University of Lisbon. And after that, the director of the Coimbra University Press and the dean of the faculty will close the session. Of course, probably there will be a small space for the authors and for the commentators if they want to say something about the cooperation in this book. Just to finish my presentation, I would like to say that this book, in a certain way, calls us to a triple P. During the economic crisis, we used to talk about triple A and so on, some kind of elements, but I guess this book calls us to a triple P. The first P is a privilege, in a sense that we are counting here with a group of experts from the ILO, of course, and commentators from the academia. And of course, they put themselves in dialogue together with each other. They didn't talk with each other, but they did read the chapters and they use it as a comment. And of course, some of the commentators were not even experts on work, but they were experts on environment, on financial markets, on inequalities, and so on. But all together, basically, joining this book, it was a privilege. So the first P would be the privilege. The second P would be the purpose of this book, which is clear, is celebrating the ILO chair. And the ILO chair was basically created in 2018. But there was previous events before that, the ILO chair, which was basically in 2009, the degree honoris causa, doctor honoris causa, which was conferred to the Director General of the ILO, Juan Somavia. And then there was an agreement between the University of Coimbra and SES in 2010, which was related with the exchange of research and the mobility of students. And thirdly, especially this moment, was the most recent antecedent, I would say, background of the ILO chair, which was the simulation of the International Labour Conference that we have organized here at the faculty in the academic year of 2016-2017. So this was the second P
as far as I see it, as far as I make the interpretation, the second P, the purpose of the book. And the third P, I would say it's a peculiarity, which is the fact that we are here in the Faculty of Economics, but you are trying to combine different disciplinary areas. We are combining economics with sociology, with history, with the management, international relations. And I guess this is a peculiarity, because it's not so common sometimes to make this kind of a mix of knowledges in order to create a sense of a community. And of course, we also try to cross the dynamics of teaching with the dynamics of research. And that's why the research centers, the most well-known research centers of the faculty, the SES, Center for Social Studies, on the one hand, and CEBER, Center for Business and Economics Research, on the other, were basically involved on this challenge. And finally, to finish my short presentation and to pass the floor to Mafalda, I would like to just say that this is not a dead end, which means that, of course, the work of the ILO chair will continue. This book basically joins the three first editions of the ILO chair, the editions of 2018, 2019, and 2020. But after that, we just had more other sessions, for instance, related with economy of care, with child labor, with the automotive sector, with labor inspection, with social protection. All these sessions are not included in this book, which means that probably in the future, probably in 2023 or 2024, we'll try to work for another book, for another output of this ILO chair. Thank you very much, and I will pass not to spend more time, the floor to Mafalda Troncho. Thank you very much, Mafalda. Obrigada, good afternoon to all. I will also try to make some notes and not to take too much of your time. But as I'm doing it in English, I hope I do not exaggerate the time that I have to do this. So on the, as Professor Hermes already referred, on the 20th of October and on the 30th of November of 2016, it took place in Portugal the first simulating exercise of an international labor conference. Well, to be more accurate, it was the first time all over Europe. And for a first experience, it was a tremendous success. We had more than 300 students from the Faculty of Economics of the University of Coimbra joining this challenge, taking the roles of ILO tripartite constituents and of ILO secretariat, discussing from the point of view of young people the challenges that the future of work was posing and is posing to labor markets, workers, companies, and society in general. Together, following the tripartite social dialogue model of the ILO, they have agreed in a resolution that I think portrays the many of the anxieties, concerns, aspirations, and hopes that these young people have when entering the labor market. A resolution that I think resonates still today due to the current crisis that we live, and I think that this resolution continues to be quite updated. This simulation was not the first activity that resulted from a long collaboration that the ILO maintains for many years now with the university, the Faculty of Economics, and SES. And it is not more relevant than other relevant moments. But I chose to begin with it because it was from that experience, as Professor Hermes already underlined, that ILO chair at FEUC was born. As the previous Director General stated in your house and when he was there in the simulation on the 20th October, the ILO values very, very highly its relationship with the University of Coimbra. And we value it because it is extremely important to have the academia, its researchers, professors, scientists, and students reflecting, studying, analyzing all dimensions of ILO decent work agenda within the rapidly changing contexts. This constitutes a major contribution for ILO tripartite constituents, governments, employers, and workers when they are designing public policies. But it also constitutes a very important input for ILO research efforts. And on this, I would like also to quote our current Director General, Gilberto Novo,
that just took office in October, when he was presenting his commitment for this mandate that is starting. And I quote, "The ILO must become the global center of excellence for research on all issues related to the world of work, including through the compilation, analysis, and dissemination of related statistics. The office must be fully capable of providing governments, employers, and workers with up-to-date information and data as a prerequisite for adopting measures enhancing social justice. It is indeed crucial not to limit ILO's work to denouncing imbalances, but to be able to come up with concrete proposals aimed at promotion of decent work and sustainable enterprises." So this ILO partnership with academia gains in this context reinforced importance. On the other hand, it is through all levels of education that we are able to provide young people with relevant information on the labor market and its challenges, on the possible roles that they are free to embrace, and on fundamental principles and rights that we are all to nurture if, in fact, we want to live in a world where social justice is a reality and exists to all. It is in this context that I want to express the importance of ILO Chair, through which many important subjects were already discussed and many more will continue to be. Discussions that, thanks to Philp and in particular Professor Hermes da Costa, will not be lost as they are now printed. Not only the inputs brought by ILO experts, but also commented by academia, professors, and researchers. These comments are extremely important as they bring many times global reflections to our national or regional reality, and also because they contribute to update these inputs and to assure that they continue to have pertinence. I want to thank all authors, of course, of the book for taking the time and for committing themselves with this ILO chair. I think that we have here a very important document that will be disseminated by us globally, and I am sure that it will be that we will have soon a second edition of this collection. I do not wish to take more of your time, but I want to close these notes with a special word to Professor Hermes. Without his efforts, commitment, and energy, we would not have this book. The ILO chair would not have the importance that it has, and the simulation exercise would not have been possible. And most probably, this partnership would probably be less strong. I also want, in the name of the ILO, to thank the Faculty of Economics for hosting and supporting this ILO chair, and for being such a relevant partner of the work of the ILO and of ILO Lisbon in particular. I want to thank you, Mr. Director, and all colleagues at Philp. All of you are ILO decent work advocates, and we are very thankful. I leave you now. It follows me another friend of the ILO that has a great knowledge of the relationship between this organization and the country, and I'm sure that she will give an excellent overview of this book. Thank you so much for your presence, and thank you all. Thank you. Thank you, Mafalda. Just before passing to the Portuguese, because I believe Cristina will talk in Portuguese, I just thank you for your brief presentation. I just would like to, because I believe that Callum Wazir is listening us, and that's one of the reasons why we keep on in English. I just, before passing the word to Cristina, I just want to say that Cristina Rodrigues, she has a PhD in sociology by the Faculty of Economics, with a PhD thesis titled Portuguese and the International Labour Organization, 1993-1974, and I believe that the supervisors of the thesis are precisely here. One is the Dean of the Faculty, and the other is the Professor António Casimiro Ferreira, which were also professors of the faculty. So she's an expert on labor issues. She's an expert on ILO, and I think that we are eager to listen to you. Thank you, Cristina. Já estou a ser ouvida, não é? Então, boa tarde. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao professor Hermes Costa e à Faculdade de Economia, na pessoa do seu diretor, meu amigo e mestre Álvaro Garrido, o convite para apresentar este livro e cumprimentar também, naturalmente, a minha antecessora, a diretora do escritório da OIT em Lisboa, também a minha amiga Mafalda Troncho
e cumprimentá-la por todo o trabalho notável que tem levado a cabo à frente do escritório. Eu vou dispensar aqui uma pequena nota sobre os antecedentes deste livro, porque quer o professor Hermes, quer a doutora Mafalda já falaram dos antecedentes e, portanto, vou ultrapassar essa breve nota, dizendo que este livro resulta, portanto, dos contributos das 3 primeiras edições da cátedra, portanto, 2018, 2019 e 2020, mas os textos que agora se reúnem vão para além desse período, entrando também no período pandémico. E, portanto, este é o resultado direto da cátedra, é o seu produto mais perene e eu espero que tenha uma divulgação bastante alargada, até porque está a ser editado em inglês, portanto facilita a comunicação internacional mais do que se fosse editado na nossa língua. Antes de avançar para o livro propriamente dito, deixem-me sublinhar a relevância de se trazer o tema trabalho, o tema futuro do trabalho, à discussão na sociedade portuguesa e à universidade. Eu diria que é uma ausência dolorosa, absolutamente dolorosa nos cursos superiores em Portugal, a ausência do tema trabalho. E isto é verdade em quase todas as universidades e instituições superiores, incluindo no ISCTEC, também é um bocadinho a minha alma mater, cujo nome inicial se fundava, portanto, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, e o que temos visto é que mesmo no ISCTE este T de trabalho perdeu presença quer nos cursos, quer nos vários currícula que se desenvolvem. Portanto, cabe-me saudar a FEUC por ter trazido à comunidade académica e à Ribalta estes temas e ter-se associado ao melhor parceiro possível nesta matéria, que é naturalmente a Organização Internacional do Trabalho. Passando ao livro, é complicado fazer uma leitura e uma apresentação em tão pouco tempo, mas eu vou esforçar-me por aguçar o vosso apetite. A primeira parte do livro versa o papel da OIT entre o seu legado histórico e o futuro do trabalho digno, e começa com um texto extraordinário da grande especialista Doroteia Hector, que percorre as várias fases da vida centenária da OIT. Começa pela sua criação e os primórdios das normas internacionais do trabalho, a expansão da proteção social dos trabalhadores no período entre as guerras, um período bastante instável, fala da guerra e do exílio da organização no Canadá, fala da Guerra Fria, a descolonização e a viragem neoliberal e, finalmente, fala da globalização e da reorientação da OIT com o conceito do trabalho digno que foi estabelecido em 2008 e tem vindo a ser trabalhado. Segue-se a este texto da Doroteia um diálogo com o Álvaro Garrido e o António Rafael Amaro, que aborda sobretudo o tema de Portugal no contexto da história da OIT. Ainda na primeira parte nós temos um segundo capítulo, da autoria de Kirsten Maria Shapira Felderhoff, que aborda a OIT, o trabalho digno e o multilateralismo. Parte da constatação de que o desenvolvimento não é sinónimo que o crescimento económico, pois o crescimento económico forte não conduz automaticamente a um crescimento partilhado e ao desenvolvimento social harmonioso. Trabalha o texto, este texto trabalha o conceito de trabalho digno no seio da OIT e de fazer dele um objetivo global. Enquadra também o conceito do trabalho digno na Agenda das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável e nos seus 17 objetivos, sublinhando em particular o objetivo 8º, que nos fala da necessidade de promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego e o trabalho digno para todos. Termina com o papel do multilateralismo para se conseguirem atingir os objetivos da agenda, designadamente para a redução da pobreza e das desigualdades. Em seguida dialogam com este texto António Casimiro Ferreira e Marina Henriques, que sublinham que a flexibilização de direitos, a deterioração das condições de vida e de trabalho, a naturalização da insegurança no trabalho e o aumento das desigualdades e do desemprego deveriam levar os governos, parceiros sociais e organizações internacionais a fundar os seus esforços e várias demarches na defesa do trabalho digno.
Já a segunda parte do texto trata dos padrões ou normas de trabalho, internacionais de trabalho, dos empregos e das alterações climáticas. Temos um primeiro texto de Christian Vigeland, que nos fala do comércio, emprego e padrões normativos. Esclarece-nos sobre o papel da Organização Mundial do Comércio, que naturalmente não se ocupa das condições de trabalho ou dos padrões e normas internacionais de trabalho, e que, aliás, a OMC rejeitou a utilização dos padrões ou normas internacionais do trabalho por considerar que abriga propósitos protecionistas e advoga a colaboração entre a própria organização e a OIT, a quem reconhece competências nesta matéria dos direitos dos trabalhadores. Depois de descrever alguns aspectos das políticas comerciais, apresenta a possibilidade de as normas internacionais do trabalho serem previstas nos acordos de comércio, e sendo isto uma forma importante de fomentar a discussão. Sublinha também a importância do diálogo social e refere que a integração de objetivos comerciais com objetivos de natureza social ou ambiental será a chave, será o passaporte para assegurar a coerência das políticas e para assegurar o contributo do comércio para um crescimento económico sustentável e inclusivo, e aqui, em particular neste ponto, o sistema multilateral é fundamental para se conseguir este desidrato. Segue-se o diálogo com os professores da Faculdade de Economia, Susana Garrido e André Saramago, que se focam precisamente no comércio e na responsabilidade social no mundo pós-Covid. O texto complementar desta segunda parte é de Guilherme Monti e pergunta se os empregos devem preocupar-se com o ambiente, ancorando-se em vários pontos de resposta. O primeiro, que a atividade económica e os empregos dependem dos ecossistemas globais. O segundo, que a atividade económica deve assentar num ambiente estável e seguro. E o terceiro, apontando que a degradação ambiental potencia as desigualdades, alertando-nos para que os mais vulneráveis sofrem mais com as alterações climáticas e com a degradação ambiental. São, pois, necessárias medidas de política para fazer avançar a transição energética para as economias verdes ou sustentáveis, do ponto de vista ambiental, e para garantir que serão criados mais e melhores empregos. E é preciso uma infraestrutura legal que promova simultaneamente o trabalho digno, a sustentabilidade ambiental, a proteção social dos trabalhadores e que facilite o diálogo social. Este texto dialoga depois com o texto do Luís Cruz e do Eduardo Barata, que trazem uma chave muito importante para sermos capazes de ler a atuação individual face aos desígnios da proteção ambiental. E dizem eles que todos nós somos simultaneamente consumidores, trabalhadores e produtores. E é nessa tripla condição que devemos enfrentar os desafios enfim, todos os desafios que se encerra a nossa luta pelo ambiente. Já a terceira parte fala-nos das desigualdades do trabalho e as diferenças de género. Temos o primeiro texto de Patrick Belser e Khalid Maman Vaziri, que nos falam da redução das desigualdades no mercado de trabalho, destacando o seu importante papel, portanto refiro-me ao mercado de trabalho. E dizem eles que a eficácia de muitos meios de redução das desigualdades depende da formalização da economia. Na verdade, os sistemas de salário mínimo, os sistemas de negociação coletiva não são os mais efetivos ou não resultam quando estamos a falar de contextos em que a maioria dos trabalhadores vivem na informalidade. Portanto, é preciso, pois, acelerar a transição para uma economia formal, enquadrar os trabalhadores em relações formais de emprego, para que possa, de facto, haver aqui um salto qualitativo na redução das desigualdades. Luís Moura Ramos e Margarida Antunes comentam este texto, sublinhando que o mercado de trabalho e as políticas de luta contra o desemprego devem mudar concertadamente e caminhar para a compreensão do social
como algo sempre ligado ao ambiente natural. Ainda na parte 3 temos o texto da Catarina Braga sobre as diferenças salariais fundadas no género, que nos fala do relatório global sobre os salários de 2008, 2018, 2019, portanto, produzido pela OIT. Descreve as tendências do relatório, as principais linhas do relatório, e explica, e esta parte é muito interessante, a decomposição que o relatório faz das partes explicáveis e das partes inexplicáveis quanto ao gap salarial, quanto às diferenças salariais. E nas partes inexplicáveis ela aponta 4. A existência de salários de homens e mulheres diferentes na mesma ocupação, a existência de salários diferentes em ocupações predominantemente femininas, a existência de salários em empresas com uma força predominante feminina e ainda os efeitos diferentes da parentalidade sobre homens e mulheres. Fala-nos em seguida das implicações sobre as políticas e da necessidade de acelerar a diminuição ou mesmo a promoção da eliminação do gap salarial através de medidas eficazes de igualdade de género. Mas também nos alerta para que tomar medidas de política é uma coisa, apesar de tudo, fácil, mudar as mentalidades, fazer alterações sociais é muito mais difícil porque mais lento e mais moroso. Virgínia Ferreira e Mónica Lopes comentam este texto, assinalando que este apuramento que se faz do gap salarial depende das perspectivas e das metodologias utilizadas e, portanto, os resultados são diferentes e todos eles têm vantagens e inconvenientes, e depois terminam com uma visão sobre Portugal, que nos últimos anos tem reforçado a legislação para combater a desigualdade salarial, seguindo e antecipando, em alguns casos, exemplos europeus de textos sobre a transparência salarial. Finalmente, na última parte, temos um primeiro texto sobre as plataformas digitais, oportunidades e desafios para os trabalhadores, de Uma Ravi, que responde a vários pontos. O que são as plataformas digitais, quais são as características dos trabalhadores destas plataformas, o que motiva estes trabalhadores a trabalharem ali, quais os desafios que se lhes colocam e, finalmente, como assegurar o trabalho digno nas plataformas de trabalho online. Conclui que se trata de matéria extraordinariamente difícil de regular, que frequentemente ocupa diversas empresas, a trabalhar em diversos países, com trabalhadores espalhados por todo o globo. E, portanto, diz a autora que é necessário clarificar a legislação aplicável e as configurações institucionais necessárias para haver uma efetiva proteção destes trabalhadores, e para isso ela alerta para a necessidade de se contar com a OIT, com a sua vasta experiência ao longo de mais de 100 anos de história, que se adaptou várias vezes a realidades completamente diferentes, e esta é seguramente uma realidade absolutamente nova, mas avassaladora. Segue-se o comentário de Elísio Estanque e de Dora Fonseca, que falam numa ainda incipiente participação dos trabalhadores das plataformas na negociação coletiva e apontam para a necessidade de considerar as empresas com o trabalho baseado em plataformas como parte das relações de emprego. Há, pois, muito trabalho a fazer, enfim, os países nórdicos que vão um bocadinho à nossa frente e que podem de alguma maneira iluminar o caminho, e cada país tem que o percorrer. Mas, portanto, há todo um trabalho a fazer que é o que resulta deste texto. Finalmente, o último texto desta quarta parte é de John Messenger e designa-se trabalhar a qualquer hora e em qualquer lugar a evolução do teletrabalho e os seus efeitos no mundo do trabalho. Diz ele que as novas tecnologias, como os smartphones ou os tablets ou os portáteis, revolucionaram o dia-a-dia da nossa vida e do trabalho do século XXI. Por um lado, permitem-nos falar com amigos e com a família, mas por outro lado também com colegas e superiores hierárquicos. Por outro lado, o trabalho torna-se progressivamente mais invasivo, mais intrusivo nos espaços normais reservados à vida pessoal. Nesta matéria central, a dimensão do afastamento do trabalho dos espaços tradicionais de escritórios e, portanto, a entrada nos espaços privados do abrigo familiar. Ora, esta independência espacial muda o papel da tecnologia no ambiente de trabalho, trazendo
também ela, oportunidades e desafios. É preciso, diz a autora, que trabalhadores, empregados e autoridades, trabalhadores, empresários e autoridades públicas tenham consciência destas mudanças e que se ponham de acordo. É preciso maior investigação sobre esta matéria, é preciso trabalhar muito para assegurar a dignidade do trabalho nesta dimensão do teletrabalho. Este texto é comentado por Catarina Frade e Tiago Santos Pereira, que alertam para a reprodução das desigualdades através do teletrabalho, para a necessidade de regular as tensões no teletrabalho e para a necessidade de respeitar o direito a desligar no teletrabalho. E esta é uma dimensão particularmente importante. As dificuldades não devem impedir a regulação e o estabelecimento de direitos mínimos para proteger os teletrabalhadores, que deverão, direitos mínimos esses que deverão depois ser desenvolvidos, incrementados no contexto da negociação coletiva, que é importante que também atinja estes teletrabalhadores. E aqui ponho apenas uma colherada minha para dizer, que não sei se depois foi tratado nas outras sessões da cátedra, mas uma dimensão que é muito importante de ser pensada é o sindicalismo e estas formas de trabalho. Portanto, que novas formas de sindicalismo são necessárias para acomodar estas novas realidades, que são as realidades novas. Não podemos viver com uma realidade antiga, com o sindicalismo antigo, que não dá cobertura a todas estas realidades. Portanto, há todo um esforço científico, mas também político das organizações sindicais para se atualizarem e para darem resposta a estes grupos de trabalhadores que não configuram aquilo que era típico dos clientes dos sindicatos tradicionais. O livro termina com um texto final luminoso, como sempre, do nosso amigo e querido Manuel Carvalho da Silva, que me dispenso de glosar, pedindo a todos que leiam. É um texto breve, que vale imensa pena e que termina da seguinte maneira: a soberania dos trabalhadores sobre o seu tempo precisa de ser expandida. Tempo e saúde são os dois maiores pilares da vida. Não nos esqueçamos que, ao contrário das máquinas, os seres humanos precisam distinguir entre tempo de trabalho e de descanso e de respeitar as diferenças entre o dia e a noite. Tratemos destas questões-chave e da agenda de trabalho digno e debatamo-las, investiguemo-las e hajamos em função delas. Mesmo que as máquinas fiquem inteligentes, as relações sociais e a interação de que precisamos continuarão a acontecer entre os seres humanos. Deixo-vos depois com as palavras sábias do nosso Manuel Carvalho da Silva, esperando ter de algum modo aberto o vosso apetite para uma leitura demorada sobre este livro, que vale muito a pena. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Cristina. Agora já me sinto mais legitimado em falar em português, porque um dos autores penso que já não estará na sessão. Não sei se outros ainda se iriam juntar ou não, presumo que não. E antes de passar as palavras, enfim, às intervenções finais do Sr. Diretor da Imprensa e do Diretor da Faculdade, pergunto se, a título breve, como devem calcular, este é um livro que envolveu 28 pessoas, né? 9 autores de capítulos e ou 27 pessoas, e mais 18 comentadores de capítulos. Portanto, seria impensável, enfim, dar a palavra a todos, ou se calhar a um, mas pergunto se alguém quer dizer alguma coisa antes deste, enfim, expressar algum sentimento, um minuto, sobre, enfim, o que é que sentiu a participar nesta iniciativa, se participaria outra vez. Enfim, é apenas uma questão também de cortesia, de certa maneira, da minha parte, de agradecer o vosso envolvimento, perguntar se alguém quer acrescentar algum ponto, ou eventualmente alguém que podia dizer: epá, eu devia ter estado neste livro e não estive. Há aqui pessoas que poderiam ter estado, mas os temas acabaram por não ser abordados. Por exemplo, a economia do cuidado, o trabalho infantil, a proteção social, a indústria automóvel, que são coisas que já debatemos depois destas 3 edições e que provavelmente terão uma expressão em livro, e seguramente há pessoas aqui à nossa frente que, se fizermos esse livro, vão ser convidadas. E, portanto, vejo aqui alguns.
e, portanto, ninguém se sinta menorizado por não ter entrado aqui, pelo contrário. Portanto, se alguém quiser dizer alguma coisa, se não quiserem, passaria a palavra ao Sr. Diretor da Imprensa, Dr. Alexandre, que vai aqui fazer também a sua intervenção mais protocolar, como entender. Tá, muito obrigado. Começo por cumprimentar o Sr. Diretor da Faculdade de Economia, cumprimentar o Sr. Editor, coordenador do livro, o Sr. Hermes Augusto da Costa, cumprimentar e felicitar todos os autores, todos os colaboradores dos diferentes capítulos e dos diferentes comentários. A imprensa associou-se a este trabalho com muito gosto, desde a primeira hora. A Faculdade de Economia está de parabéns por ter recebido a ILO Chair, não é? Portanto, é uma cadeira prestigiante para a Faculdade de Economia, e a imprensa poder editar este primeiro testemunho escrito dos trabalhos dessa cadeira, dessa chair, é algo que nos orgulha, de que nos orgulhamos. Tivemos muito gosto, foi uma obra que não levantou quaisquer problemas em termos de publicação. Mesmo o facto de ter sido em língua inglesa, que não é a língua de trabalho principal da imprensa, também não foi problema. Estamos abertos a estas propostas em outras línguas, que não apenas a língua portuguesa. E, portanto, fica o repto para todos os autores, os professores que cumprimentam, os professores da Faculdade de Economia. A imprensa tem as portas abertas às vossas propostas, são vocês que fazem a imprensa, nós apenas fazemos o trabalho administrativo e, digamos, de produção editorial. O trabalho científico é dos professores, dos investigadores. E permitam-me só um apontamento, quanto a isso, o facto do livro ser em inglês é muito bom, é excelente para o mercado global, anglófono, mas, desde já, fica o desafio para fazerem a tradução para o português, até porque temos uma responsabilidade social para cumprir perante os povos que falam a língua portuguesa e que não são apenas aqui no retângulo. E, portanto, se puderem ainda ter fôlego, se ainda tiverem fôlego para uma versão em língua portuguesa, eu serei o primeiro a recomendar a sua publicação, se ainda lá estiver no Conselho da Imprensa. Só para terminar, dizer o seguinte, que de facto o trabalho é um dos principais fatores de produção do processo económico, é o mais valioso do ponto de vista dos direitos humanos. Temos na mesa a Agência do Trabalho Digno. Recordo-me até há tempos que o professor Vital Moreira escreveu a sua agregação e fez a sua agregação justamente sobre isso, sobre o trabalho digno, na Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito, que tem muitas paredes meias com a Faculdade de Economia, e agora não falando especificamente como diretor da imprensa, mas até como professor da universidade, acho que temos muito a ganhar em desenvolver projetos conjuntos com o direito, entre o direito e a economia, as suas diferentes dimensões de relações internacionais, economia, gestão, até sociologia e outras. E, portanto, fica também esse desafio para que consigamos estabelecer aí pontos de contacto e de projetos futuros, porque nós temos que dar aos nossos estudantes, aos estudantes da universidade, aquilo que eles querem. E o que eles querem é aquilo que eles precisam. E, portanto, eles cada vez mais precisam destas formações, destas competências, não lhe quero chamar híbridas, mas que combinem diferentes ramos do saber, sobretudo ao nível pós-graduado, e, portanto, penso que há aí muito caminho a percorrer. Caminho conjunto, não é? E este livro servirá certamente para, por exemplo, nas áreas do direito do trabalho, também a fazer a ponte com o direito do trabalho, a gestão das empresas, das organizações. Penso que de facto, será uma referência bibliográfica da maior importância para esses projetos futuros. Portanto, olhando para a frente, penso que há aí também muito a percorrer. E era só isto, muito obrigado. E mais uma vez parabéns ao coordenador, aos autores e à Faculdade de Economia, que acaba por ser o berço, digamos, que diz tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para encerrar ao diretor da faculdade, queria apenas só reiterar também
um agradecimento que há pouco não fiz, à doutora Maria João Padez de Castro, que é diretora adjunta da imprensa, com quem fui dialogando mais de perto ao longo deste ano, mais de um ano talvez, que este processo leva sempre tempo, e realçar a propósito apenas do que disse. Eu há pouco, de forma um pouco jocosa, mas séria ao mesmo tempo, falei dos 3 P's do livro. Isto também podia ter um 3 I's, não um 3 I's da universidade, que é um livro que é interdisciplinar, um livro que é intertemático e que é internacional. E, portanto, a língua inglesa, de facto, dá-lhe um pouco esse cunho mais internacional, que não é necessariamente acessível em alguns contextos, mas projeta-o, de facto, para numa outra realidade. E era isso. Peço desculpa, Álvaro. Muito bem, muito boa tarde a todas e a todos. Começo por cumprimentar os meus colegas de mesa, o Dr. Alexandre Dias Pereira, com honra recebê-lo na Faculdade de Economia. Tenho tido a simpatia de vir à Faculdade de Economia muitas vezes a iniciativas nossas, isso é de uma grande gentileza e temos uma excelente cooperação com a imprensa. Cumprimento especial e felicitações ao meu colega e amigo Hermes Costa, que é a alma deste livro, na verdade, a alma e o corpo, diria eu, e um cumprimento muito especial à minha colega e amiga Cristina Rodrigues. Foi um prazer rever-te, Cristina, e também um cumprimento à doutora Mafalda Troncho, do escritório OIT Lisboa, a quem agradeço muito também esta cooperação com a Faculdade de Economia, que não é nova e que teve hoje aqui mais um passo em frente. Permitam-me também saudar a doutora Maria João Padez, que é uma amiga de longa data e uma pessoa com quem já trabalhei muitas vezes. É a alma da imprensa, o seu diretor não vai ficar sensibilizado que eu o diga assim, porque todos concordamos e tem um papel na imprensa da Universidade de Coimbra há muitos anos, que é muitíssimo importante e que devemos saber continuar e dar o devido apreço. E também um cumprimento especial a todos os autores, colegas que estão aqui, são muitos autores, o Dr. Hermes Costa já o referiu. Eu gostaria, em primeiro lugar, em 2 planos, digamos, dizer umas palavras muito breves. Num primeiro plano, como diretor da faculdade, porque é impossível despir essa pele, agradecer muito ao Hermes Costa o trabalho que tem feito no âmbito da Cátedra OIT. Já foi sublinhado, esta cátedra tem a maior importância para a Faculdade de Economia, pelo seu potencial disciplinar, interdisciplinar, também, pelo modo como vem construindo uma cooperação com a OIT, com a sede da Instituição Internacional, Agência Especializada das Nações Unidas, como sabemos, e também pela militância pública, pelo sentido ético que nós colocamos nesta causa do trabalho, como já foi sublinhado, cujo problema se renova a cada ciclo do capitalismo e a cada momento. E, além disso, esta cátedra é uma construção que vem de trás, portanto, ela foi formalizada em 2017, se não estou em erro, mas houve o doutoramento honoris causa do Juan Somavia, que foi proposto pela Faculdade de Economia, que teve essa intencionalidade de aprofundamento de uma cooperação. Isso não foi nada inocente e bem por parte da faculdade, e tem havido o trabalho das várias edições da cátedra da OIT, muito participado por docentes e investigadores da faculdade e do SES e também de outras instituições académicas e não académicas, e sempre com uma excelente cooperação do escritório da OIT em Lisboa. Ainda há pouco tempo tivemos aqui na faculdade uma reunião muito virtuosa com colegas do escritório. Isso é importante e acho que devemos boa parte desse trabalho ao Dr. Hermes Costa, que é um trabalhador por natureza e alguém que honra o trabalho na sua dimensão mais ampla, por ter imaginado este livro. Ainda agora estava a perguntar ao Hermes se este modelo de organização do livro, textos de especialistas e comentários de docentes e investigadores da FEUC, se o tinha ele próprio imaginado, e assim foi. E de facto é muito interessante, sintetiza, como já foi dito, as 3 últimas edições da cátedra na faculdade, mas não esgota aí outras possibilidades de edição. Tomámos boa nota e agradeço a sugestão do Dr. Alexandre Dias Pereira de se promover uma edição em língua portuguesa. Creio que isso
está perfeitamente ao alcance. E não foi por acaso que desde a primeira hora, quando o Dr. Hermes Costa me falou da possibilidade deste projeto editorial, eu entendi que a faculdade o deveria apoiar sem reservas, porque é uma edição, por assim dizer, institucional também, coordenada pelo Hermes Costa, mas que é também um produto de dinâmicas da faculdade, de interação com outras instituições. É uma cátedra que nos interessa desenvolver, consolidar e levar por diante, porque as questões do trabalho estão longe de estar esgotadas e estão-se a renovar a cada momento. Portanto, isso é muito importante. Para além disso, um agradecimento à imprensa por ter de imediato expressado um entusiasmo com este projeto que foi inequívoco e por ter sido muito fácil produzir este livro com a imprensa. Já temos uma ampla experiência, temos também uma boa cooperação na edição da revista Notas Económicas, é bom lembrar, com a imprensa, que é editada pela imprensa em rigor, e há outros projetos. Em breve vamos ter uma reunião bilateral, mas muito aberta, para ver como é que podemos e devemos aprofundar essa relação com a imprensa da Universidade. Um segundo grupo de palavras eu gostaria de dirigir é sobre o encantamento que eu tenho até como historiador e também com o autor, com o António Amaro, escrevemos um pequeno texto para este livro sobre este tema da OIT, que tem imensa importância. Eu sempre me interessou muito este tema nas minhas deambulações sobre história social, do trabalho, do corporativismo também, do trabalho sob as ditaduras, não é? Que foi uma dimensão que foi submetida a um controle estatal totalizante, mas quando tive o privilégio de ser orientador da Cristina Rodrigues, juntamente com o Casimiro Ferreira, este tema de facto desenvolveu-se e criei um interesse por ele muito particular. E é interessante, nós hoje, à distância de mais de 100 anos, as comemorações de 100 anos da OIT foram em 2019, evocarmos o contexto de nascimento da OIT, porque foi um tremendo acontecimento. A OIT nasceu no âmbito do Tratado de Versalhes, capítulo 13, basicamente o Tratado de Versalhes, que construiu a nova ordem internacional da paz, para uma paz que se pretendia duradoura, tinha entre os seus instrumentos a intenção deliberada de construir uma ordem social, laboral, de natureza multilateral, que nunca existira. De facto, o século XIX nunca foi capaz, houve várias tentativas, elas são evocadas, aliás, no primeiro texto que eu comentei juntamente com o António Amaro, mas durante o século XIX nunca surgira, de facto, uma organização internacional de âmbito multilateral, transnacional, para regular as condições de trabalho do capitalismo industrial. Isto é um triunfo brutal em 1919, que é precipitado pelas condições sociais muito hostis da Primeira Guerra Mundial e pela ameaça da Revolução Bolchevique. É esse duplo contexto que pressiona e induz a criação da OIT como agência autónoma da Liga das Nações. A Liga das Nações que depois seria sepultada pelo nacionalsocialismo a seguir, como sabemos, e há todo o caminho da OIT debaixo, no período entre guerras, num grande tumulto, como a Cristina Rodrigues salientou, que leva depois, durante a guerra, ao exílio da Organização do Canadá, que é um capítulo interessantíssimo, não é? Mas reparem, só sem estar aqui a dar aulas de história, que não quero nada fazer isso, mas isto é um tema que me entusiasma. Reparem, a OIT é criada num contexto em que os sindicatos reformistas de trabalhadores estavam num grande crescimento. Quando a hegemonia dos sindicatos de trabalhadores no século XIX e até ao início do século XX estavam dentro da órbita do marxismo e do anarcossindicalismo. Não é por acaso que os partidos comunistas por toda a Europa declararam a criação da OIT uma traição à classe trabalhadora. Isto é muito significativo, porque na verdade ela é o triunfo de um reformismo social e de um internacionalismo laboral que vai ter um papel absolutamente extraordinário na mudança progressista do direito do trabalho e do direito social nos mais variados países.
A tese da Cristina Rodrigues está publicada na Afrontamento e que é um belo livro, Portugal e a OIT no contexto do corporativismo autoritário português, demonstrou pela primeira vez como é que a OIT, como organização a que Portugal adere logo no início, como Estado fundador, depois há estas contradições, mas em plena República e debaixo da ideologia positivista e social republicana, como é que tem depois uma influência interessantíssima no autoritarismo corporativista português, pressionando a ordem jurídica portuguesa na área do trabalho, nomeadamente nas colónias, a ir codificando progressivamente algum direito social que foi humanizando, apesar de tudo, as relações de trabalho. Isso é giríssimo e foi um estudo absolutamente inédito que a Cristina nos deixou. Ou seja, eu julgo que é muito interessante e talvez trágico, espero que não, há uma certa similitude entre o contexto histórico de criação da OIT e a erosão das democracias, erosão estrutural a que nós hoje assistimos. Ou seja, naquela altura havia uma erosão profunda das instituições liberais, do parlamentarismo, mas a própria OIT obedece a um modelo de funcionamento parlamentar, tripartido. Os mais céticos hoje dizem que aquilo foi uma primeira forma de neocorporativismo internacional porque juntava tripartidamente trabalhadores, empresários, não é? Trabalhadores, patrões e governos, mas de facto foi um avanço enorme, acossado pela Revolução Bolchevique. É por isso que o grande historiador, o Erich Hobsbawm, costuma dizer de uma forma um bocadinho sectária, dizia, porque ele já não é vivo, que o grande contributo para o direito social e para a emergência do Estado Social, afinal, veio da Revolução Bolchevique. Isto é muito contorcido, esta tese, mas percebe-se o que é que ele queria dizer, ou seja, acossada pela esquerda revolucionária, o reformismo laboral e social foi-se afirmando. Pronto, isto é muito giro, este tema, está aqui no livro, depois há os desenvolvimentos históricos, e aquele texto que eu tive o privilégio de comentar com o António, é um texto interessantíssimo de uma grande especialista, como disse a Cristina, e põe em evidência de uma maneira muito eloquente a indissociabilidade entre a evolução da OIT e os ciclos históricos do capitalismo. O que nós não devemos esquecer, porque na verdade a realidade atual comprova plenamente e isso é evidente. Era só isso que vos queria dizer para também partilhar o meu entusiasmo por este livro e pelo objeto que lhe deu corpo. Acho que é um livro importante e está de parabéns o Hermes, que fez um trabalho extraordinário, e os autores, muitos, e a imprensa. Obrigado. Está encerrada. Na análise, imagino. o facto das primeiras convenções da OIT terem versado sobre As o mulheres. trabalho das mulheres. Exatamente. Para mim, só uma palavrinha. Para quem quiser adquirir o livro, pode fazê-lo na imprensa ou através da livraria da imprensa na internet. Quem quiser o PDF também consegue obter livremente. Portanto, é só esta nota, está bem. livrariadaimpressa.pt ou presencialmente por telefone junto à Sevelha. E aqui na Faculdade de Economia também tem, não é? Exato, temos uma loja. Desculpa Exato. lá este apontamento mais comercial. Ok. Obrigado. Pronto. Está encerrada a sessão. Agradeço à Cristina Deus, Cristina. e à Mafalda, que penso que ela teve que sair, e até outro dia. Obrigado.